lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, celebramos o Dia Internacional da Mulher. E para que as mulheres tenham cada vez mais dignidade, a luta é por melhores condições de trabalho. Para falar sobre esse tema, recebemos a economista e professora da Unicamp, Marilane Teixeira, e a secretária nacional de Mulheres da CUT, Junéia Batista. Oi, eu sou a Marilane Teixeira, sou economista, professora, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho, do Instituto de Economia da Unicamp, e também sou assessora sindical, colaboradora, né, nos temas de gênero, trabalho, relações de trabalho. E uma saudação, então, a todas e a todos que estão nos acompanhando. E eu vou hoje conversar sobre condições de trabalho e paridade salarial. Acho que nós estamos num mês muito especial, né? Porque nós temos o Dia Internacional da Mulher, então o mês de março ele acaba sendo uma data muito importante, uma data para celebrar, né? Mais do que comemorar, nós estamos celebrando as lutas, né, das mulheres e, evidentemente, aproveitando a oportunidade para poder chamar atenção para as situações ainda de muita desigualdade, de muita precariedade, que envolve várias dimensões da vida das mulheres, mas, em especial, evidentemente, o tema do trabalho, que é exatamente isso que eu vou tratar. Então, eu vou começar chamando a atenção para que, assim, primeiro, as condições de inserção das mulheres na atividade produtiva, né, no mundo do trabalho, ela ocorre muito em função da própria forma como as mulheres, de uma maneira geral, elas conseguem compatibilizar, né, o trabalho de produção, o trabalho na atividade econômica, né, com o trabalho que a gente chama de reprodução, que é o trabalho de cuidados e afazeres domésticos. E esta relação entre o trabalho de produção e o trabalho de reprodução, ele está presente em toda a trajetória laboral de vida das mulheres. Em qualquer contexto, por exemplo, econômico, social, histórico, em que a gente analisa as condições de inserção das mulheres no trabalho, esta relação entre o trabalho produtivo no mercado de trabalho reprodutivo sempre esteve presente lá. Mas, às vezes, parece que há um abismo que separa essas duas dimensões, né? O trabalho da produção e o trabalho da reprodução. Como visto muitas vezes e reiterado várias vezes, mesmo quando a gente fala no século XXI, de que como se o espaço da produção econômica do mercado fosse um espaço só masculino, dos homens. E o espaço privado, o espaço da família, é o espaço das mulheres, né? E essa concepção, essa ideia
que permeia ainda muito fortemente as nossas sociedades, impacta, evidentemente, em todas as dimensões da vida, principalmente das mulheres. A despeito disso, a gente, olhando a experiência do Brasil, mas também olhando outros países, se percebe que nas últimas décadas se avançou muito a participação das mulheres no mundo do trabalho. Ou seja, o que é a participação? São aquelas mulheres que estão em idade ativa, né, que podem já participar do mercado de trabalho, que estão inseridas no mercado de trabalho. Se nós olharmos os últimos 40, 50 anos, mais do que dobrou a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho no Brasil. Mas ainda é uma taxa relativamente baixa quando eu comparo com os homens, por exemplo. Os homens, mais de 75% dos homens em idade ativa participam do mercado de trabalho. As mulheres está em torno de 55%. E a gente percebe que essa taxa, ela pouco se alterou nas últimas décadas, né? E para que a gente possa compreender por que isso acontece, é óbvio que a gente precisa colocar, inserir nas nossas reflexões a questão do trabalho reprodutivo, o trabalho de cuidados, né? Mas, ao mesmo tempo em que cresce essa participação, né, das mulheres, essa ampliação, ela ocorre marcada por muitas desigualdades, né? Principalmente quando a gente analisa a forma como as mulheres negras se inserem no trabalho produtivo e remunerado, que é de forma muito desigual, muito desequilibrada na comparação com parte das mulheres brancas, mas principalmente com os homens negros e com os homens brancos, né? Mas, ao mesmo tempo, e isso é importante, em que há cada vez mais uma pressão para uma inserção cada vez maior das mulheres no espaço de produção econômica, no trabalho remunerado, assim como cresce também no Brasil, e provavelmente os dados do censo que está sendo realizado, que vão ser brevemente divulgados, né, vão mostrar isso, como cresce a participação dos domicílios chefiados por uma única pessoa, adulto, na maioria deles chefias de mulheres, tá, que são as únicas responsáveis pelo domicílio. Os últimos dados já davam conta de mais ou menos 46% dos domicílios brasileiros eram chefiados por mulheres. Então, há uma pressão para participar do mercado de trabalho, porque você precisa gerar renda para poder sustentar a família, mas, ao mesmo tempo, o acesso às políticas públicas por meio de infraestrutura social, como aparelhos na saúde, educação, cuidados, eles encolheram nesta última década. A gente observa um verdadeiro retrocesso, né? Desde 2016, com o afastamento da presidenta Dilma, nessas políticas, que, obviamente, elas são consequências de um modelo, de uma política de austeridade fiscal dos governos liberais, Temer e Bolsonaro, que encolheram, né, os recursos para estes setores fundamentais para assegurar uma melhor qualidade de vida, principalmente para as mulheres, e, em alguns casos, essas políticas foram completamente eliminadas. Por exemplo, os dados de creches, né, são um verdadeiro escândalo. Em 2021, nós tínhamos um dado que 75% das crianças de 0 a 3 anos, pobres, não tinham acesso à creche. Então, com isso, as mulheres se inserem em condições muito mais desfavoráveis, porque precisam
compatibilizar esse ingresso, essa inserção no trabalho remunerado com as responsabilidades junto à família. Então, elas vão para os trabalhos informais, flexíveis, os trabalhos que exigem, às vezes, pequenos deslocamentos para que elas possam rapidamente retornar para casa, né? Então, elas se submetem também a salários menores, a salários rebaixados e a condições de trabalho sem nenhum direito, sem nenhuma proteção social, sem acesso à previdência social. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios para enfrentar essa situação é ampliar, por exemplo, a rede de cuidados. E isso óbvio que também tem implicações no tempo de contribuição. Quando uma mulher se insere num trabalho precário, um trabalho mais vulnerável, um trabalho informal, ela deixa de contribuir para a Previdência Social, e isso vai ter impacto lá quando ela estiver alcançado a idade para aposentadoria e ela não poder ter o acesso ao benefício porque ela não tem o tempo mínimo de contribuição. E todas nós sabemos que isso piorou muito, se agravou muito a partir da reforma da Previdência em 2019. E isso tudo tem impacto sobre os rendimentos, que é disso que nós vamos falar agora, porque o tema das desigualdades salariais, ele sempre foi um tema presente em toda a estrutura do mercado de trabalho e sempre marcou as diferenças entre homens e mulheres. Em qualquer contexto que nós analisemos, mesmo nos períodos de maior crescimento econômico, maior formalização, as desigualdades salariais, elas são recorrentes. E a gente precisa compreender de onde vêm as desigualdades salariais. Por que as mulheres que estudam mais, as mulheres têm nível de escolaridade mais elevado? Se a gente olhar hoje, por exemplo, o mercado de trabalho formal, só o mercado de trabalho formal, aquelas que têm direito, registro, etc., em torno de 30% têm ensino superior completo, enquanto que entre os homens, o ensino superior completo contempla apenas em torno de 15% dos homens. Então, se as mulheres estudam mais, estão mais qualificadas, por que elas ainda seguem recebendo salários menores? Então, para a gente compreender isso, a gente precisa entender que não é uma única causa vamos dizer, que é atribuída, né, para tentar dar uma explicação para isso. A gente tem, em média, hoje, as mulheres, em média, tá? Por que eu falo em média? Porque eu somo toda a massa salarial que as mulheres recebem, ocupadas, toda a massa salarial que os homens recebem, que estão ocupados, divido pelo número de mulheres, divido pelo número de homens, e vejo uma média e comparo. Então, em média, as mulheres recebem em torno de 70%, 75% do salário masculino, ou seja, para cada R$100 que um homem recebe, uma mulher receberia em torno de 70%, 75% em média. Quando eu desagrego os dados por gênero, por raça, as mulheres negras, em média, se eu comparar com, por exemplo, os homens brancos, podem receber, inclusive, 40% em média na comparação com os homens brancos. Então, isso é uma variação média. Essa variação média, ela precisa ser compreendida para a gente poder ter clareza, ter nitidez sobre que medidas que precisam ser adotadas para poder enfrentar o problema das desigualdades salariais. Porque não é uma medida apenas que vai enfrentar o problema das desigualdades salariais. São um conjunto de medidas coordenadas, tá? Uma vez que elas se apresentam sobre várias dimensões. A primeira delas tem a ver com o fato de que as mulheres, por ter menos acesso a políticas públicas de cuidados e porque, historicamente, elas é delegada a responsabilidade dos cuidados a afazeres domésticos, elas se inserem em empregos mais precários para
compatibilizar essa dupla presença, o espaço da casa com o espaço do trabalho remunerado. E muitas vezes elas se submetem a aceitar um trabalho com um salário mais rebaixado, com um salário mais precário, mesmo com um nível de qualificação de escolaridade superior, para poder dar conta da sobrecarga do trabalho doméstico que recai sobre elas. Então, isso é um primeiro aspecto que precisa enfrentar. E, obviamente, para enfrentar isso, a gente precisa ter acesso a políticas públicas que assegurem às mulheres que elas possam se deslocar para empregos melhores, empregos mais qualificados, mais protegidos, com jornadas de trabalho, porque elas vão ter acesso a políticas públicas que vai assegurar uma série de direitos, inclusive o acesso à creche, educação, etc. Bom, o segundo aspecto diz respeito à divisão sexual do trabalho, que determina o lugar de homens e mulheres na sociedade e que segrega as mulheres para as piores posições e ocupações que tem a ver com os processos mesmo de discriminação. As mulheres ainda são vistas como sendo aquelas que são as que estão mais aptas a, vamos dizer, desenvolver atividades de cuidados, educação, coisa da saúde, porque elas já são conhecimentos, habilidades adquiridas naturalmente, obviamente que não tem nada de natural nisso, e que, portanto, é natural que, se elas querem se inserir no mercado de trabalho, elas vão para essas áreas. Assistência, educação, saúde, tá? Trabalho doméstico, tá? E todos nós sabemos que estas funções, essas ocupações, estas profissões são mais desvalorizadas socialmente. Elas não são reconhecidas, elas não têm valor social. Por quê? Porque parte desse trabalho pode ser realizado gratuitamente no âmbito das famílias, porque isso faz parte da naturalidade, né, do trabalho das mulheres. Então, essa segregação, ela pode expressar em várias áreas, inclusive em algumas áreas da profissão. Eu vou dar um exemplo. Engenharia. Nós temos pelo menos 13 tipos, né, de engenheiros. Engenheiro mecânico, engenheiro ambiental, engenheiro civil, enfim. Quando eu olho, por exemplo, os dados, né, do mercado do trabalho formal, tá, e comparo o salário das mulheres em relação aos homens que são engenheiras, as mulheres recebem de 65% até 94% de remuneração de rendimentos na comparação com os homens. Em nenhuma dessas especialidades da engenharia eu encontrei uma mulher que tivesse um rendimento médio superior aos homens. Todas as modalidades as mulheres recebem menos. As que elas recebem um pouquinho melhor, ou seja, acima lá, 65%, 66%, 90% do salário masculino é engenharia ambiental e de alimentos, que inclusive tem uma característica muito associada com o que é considerado atividades típicas das mulheres. Óbvio, na engenharia as mulheres vão para a questão ambiental, na engenharia as mulheres vão para a engenharia de alimentos. Agora, a engenharia química, por exemplo, que é predominantemente masculina, a mulher que vai para a engenharia química deve ter 65% relativo a um salário masculino. Né? Então, essa segregação, obviamente, é uma coisa da discriminação no processo de contratação. Além disso, nós temos, além das ocupações que são segregadas, né, o que é típica feminina, o que é uma ocupação típica masculina, nós temos os setores também econômicos que são segregados. Por exemplo, a indústria de confecção, calçado, vestuário, é considerada uma indústria típica de mulheres.
Então, quando eu comparo um salário médio de uma mulher que trabalha na indústria de confecção, calçados, e comparo um homem que trabalha na indústria metalúrgica, na indústria química, as diferenças são menos da metade. Por quê? Porque essa indústria, esse setor, tem características que estão associadas ao trabalho feminino. Então, portanto, o setor também é mais desvalorizado. Então, por exemplo, se uma mulher engenheira vai trabalhar na indústria de confecções, ela vai ganhar, do ponto de vista salarial, muito menos do que ela receberia numa indústria química ou numa indústria metalúrgica, porque o setor carrega o que se chama de características associadas ao sexo, né? Então, isso é uma outra forma de segregação que se manifesta as desigualdades salariais. Mas nós também temos as desigualdades que se manifestam dentro do ambiente de trabalho por políticas das empresas de discriminar homens e mulheres, por considerar que as mulheres estão no mercado de trabalho de forma intermitente, elas vão interromper, quando elas tiverem filhos, elas provavelmente vão se ausentar, não vão voltar ao trabalho, vão ficar desatualizadas, não vão poder voltar às suas antigas funções e ocupações, então, portanto, não vale a pena investir nas mulheres dentro do ambiente de trabalho. Não vale a pena qualificá-las, não vale a pena enviá-las para fazer cursos fora, porque essa qualificação vai ser perdida, né? Então, as mulheres estão segregadas, tá? Em ocupações e funções que têm menor reconhecimento social, e são os homens que vão receber as melhores chances de promoção e de acesso a cargos mais qualificados. Então, por exemplo, um hospital. Quando você olha um hospital, você tem médicos, enfermeiros, assistentes sociais, agentes de saúde, tem uma infinidade de profissionais. Quando você olha a segregação, você vai ver que os homens estão nos postos mais qualificados. São os médicos, são os chefes de área. As mulheres estão onde? São as enfermeiras, assistentes sociais, agentes de saúde. E, mesmo que a natureza do seu trabalho seja um trabalho que tenha um valor igual ou idêntico a um trabalho executado por um homem, eles são trabalhos desvalorizados e, portanto, recebem menos salários. Por exemplo, no comércio, em que as mulheres estão dentro das lojas de departamento, em que as atribuições que são dadas a elas, por exemplo, são na venda da departamento infantil ou departamento feminino. Os homens estão no departamento eletrodoméstico, eletroeletrônico, e eles, obviamente, vão receber comissões muito mais elevadas do que as mulheres, porque no departamento feminino, o valor agregado dos produtos é muito menor que o valor agregado dos produtos num departamento, por exemplo, de eletrodoméstico, eletroeletrônico, onde predominam os homens. Ou se as mulheres estão também no departamento eletroeletrônico, estão na linha branca, que são os produtos de cozinha, que também são menos, que têm menor valor agregado. E nós temos também situações de discriminação que se expressa no mesmo ambiente de trabalho, realizando as mesmas funções, as mesmas ocupações com salários diferenciados. E as empresas, obviamente, né, ocultam, dissimulam essas práticas discriminatórias, registrando a trabalhadora numa outra ocupação, ou introduzindo, no caso das empresas maiores, planos de cargo de salário, plano de carreira, em que elas criam diferentes níveis, promovem os homens e não promovem as mulheres, mas, na prática, estão realizando trabalhos idênticos, trabalhos iguais, né? Mas não há transparência nas estratégia, nas políticas de promoção, faz com que, muitas vezes, uma mulher entre no chão de fábrica, trabalhando como auxiliar de produção, e o homem passa para ser encarregado, ele vai para líder de linha de produção, a mulher continua fazendo a mesma coisa, ou fazendo uma atividade idêntica dele, só que continua como auxiliar de linha de produção. Então, são tantas as expressões das desigualdades salariais que, evidentemente,
só um conjunto de medidas que vão ser capazes de enfrentar esse problema. A gente precisa de projeto de lei para poder punir as empresas por desigualdades salariais? Precisa. A gente precisa melhorar os nossos sistemas de fiscalização por meio do Ministério do Trabalho para poder atuar no sentido de identificar essas situações? Precisa. A gente precisa organizar política de estímulo para que as empresas não segreguem as mulheres, para que as empresas, tanto do poder público, do setor público como do setor privado, das várias áreas de atividades, possam contratar mulheres para diferentes áreas, diferentes ocupações, sem carregar esses estereótipos de que as mulheres cabem apenas às atividades associadas ao trabalho de educação, saúde, serviços sociais. Precisamos ter medidas para que as empresas promovam, criem condições de maior igualdade no ambiente de trabalho, não só para as mulheres, mas para as mulheres negras em particular, que são as mais afetadas e as mais prejudicadas dentro do ambiente de trabalho, no que diz respeito às políticas para inseri-las em condições de maior igualdade. Precisamos, não tem dúvida nenhuma, precisamos melhorar as políticas públicas de acesso à creche, à educação, à saúde, para liberar as mulheres da tarefa de cuidados e que elas possam se inserir aonde elas queiram, elas possam procurar empregos, possam procurar trabalhos com jornadas de trabalho integral, sem ter a pressão e a preocupação de ter que voltar correndo para casa para poder pegar um filho ou uma filha que está com uma vizinha ou que está numa creche, que não tem horário estendido e que elas não podem, inclusive, ficar por mais tempo num horário integral. Então, é um conjunto de medidas, é um conjunto de iniciativas que envolve o poder público, que envolve as empresas, que envolve os sindicatos, que envolve o movimento de mulheres, o movimento feminista, as organizações sociais, para que a gente possa, de fato, mudar as condições de inserção e de permanência das mulheres brancas e negras no mundo do trabalho. Bom, com isso eu encerro a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Meu nome é Junéia Batista, né? Eu sou secretária nacional de mulheres da CUT, e estamos agora em 2023, né, numa tentativa de retomada da democracia. Eu acho que a gente está caminhando para uma democracia novamente nesse país. O governo Luiz Inácio Lula da Silva, para ter esse governo, tem que fazer uma grande frente ampla, né? Isso significa que nem tudo que nós, mulheres e homens da classe trabalhadora, vamos botar na mesa, talvez a gente não consiga tudo. Mas o mais importante é a gente pensar numa perspectiva que está colocada para as mulheres da classe trabalhadora, de uma maneira geral, que o presidente provavelmente anuncie às 11 horas da manhã do dia 8 de março, em Brasília, né, que é o Dia Internacional da Mulher, que o Lula, provavelmente vai anunciar um pacote de medidas onde traz de volta as mulheres, né, para o empoderamento, né? E aí, com certeza, ele já mandou, a Casa Civil já encaminhou um projeto de lei para tratar da questão da equidade salarial e também da discriminação no mundo do trabalho, que são duas convenções da OIT que o Brasil já adotou, ratificou, a primeira a 100 em 1952, a segunda em 1963, mas nunca foram colocadas em prática. Nunca foram colocadas em prática. E aí, eu acho que agora, semana que vem, isso vai pegar, isso vai ser, vai dar um alívio, vai dar assim, um impulso na luta das mulheres, né, por igualdade de oportunidades, por salário igual para trabalho de igual valor, né? E aí, de fato, a gente cobrar, não só do governo, mas cobrar da sociedade, cobrar do empresariado, cobrar, enfim, né, dos caras que têm que pagar para a gente. Eu estou falando dos caras porque a maioria são homens, né, que estão nesses espaços de poder. Então, essa é uma medida importante nesse momento, onde a gente sabe que as mulheres seguem ganhando menos que os homens. Nós somos, me parece que nós somos 52% da população brasileira,
né? Os homens estão com 48, alguma coisa assim, a diferença é bem pouca, mas nós somos a maioria. E a gente pariu a outra metade, e, além de nos parir. Então, é justo que a gente comece a pensar no momento em que o Brasil seja grande do jeito que ele deveria ter sempre sido. No ano de 2009, começamos a trabalhar a proposta da gente ter uma convenção que tratasse sobre violência e assédio no mundo do trabalho. A gente começa na Internacional de Serviços Públicos, vai trabalhando isso até chegar a 2014, 2015, eu não me lembro exatamente qual foi o ano, onde a gente consegue provocar o Conselho de Administração da OIT e a gente consegue pautar, né, nas conferências da OIT 2016, 17, 18 e 19, o que a gente viria, o que a OIT iria ratificar em 21 de junho de 2019, a Convenção 190 e a Recomendação 206 sobre a violência e assédio no mundo do trabalho. O bacana disso é que o Lula também, durante a campanha dele, ele se comprometeu com essa agenda, né? Ele se comprometeu com essa agenda e eu tenho certeza que ela vai sair da promessa no dia 8 de março. Então, assim, eu estou falando de coisas, né, do ponto de vista, sempre, eu como secretária de Mulheres da CUT, sempre pensando como é que a gente pode trazer as mulheres para o lugar onde elas sempre deveriam estar, né? Garantir equidade de remuneração, garantir viver num ambiente livre de assédio e violência, e também um outro tema que é muito caro para nós, mulheres da classe trabalhadora, e também as mulheres do movimento sindical, que é ocupar espaços de poder sempre destinado aos homens. Sempre foi destinado aos homens. Então, quando a gente consegue entrar, quando a gente consegue fincar, né, uma crava, a gente está falando que a gente tem que lutar, a gente é chata, a gente é louca, né? Não, a gente sabe fazer as coisas, a gente tem condições de trabalhar, de ter uma pauta onde as mulheres podem estar em todos os espaços, inclusive nos principais cargos, né? Não é à toa que a gente teve uma mulher presidenta da República, né, que foi injustamente golpeada, né, no ano de 2016. Então, assim, são várias perspectivas que a gente tem um momento de esperançar, né? A gente precisa ter esperanças, né? Por mais de tanta coisa ruim, desde a posse, o 8 de janeiro, a tragédia dos Yanomamis, a tragédia no litoral norte de São Paulo, que afetou só o povo da classe trabalhadora. Né? Apesar de tudo isso, eu ainda tenho muita esperança de que nós, mulheres organizadas, porque se a gente não estiver organizada, eles passam por cima, passa o trator em cima da gente. Então, eu tenho esperanças de que é possível a gente pensar num outro mundo, com igualdade de oportunidades, enfim, né? Uma outra coisa que eu acho importante, que eu acho que o Lula, esse ano, por conta, né, de todo o desmonte desses últimos 6 anos, eu não vou colocar só os 4 anos do inominável, eu vou colocar desde o golpista, né? A questão do salário mínimo, né, que é importante demais para nós mulheres, que somos provedoras de lares. Nós somos muitas mães solos, nós temos que sustentar as nossas famílias, nós temos que garantir, né, a política pública que às vezes não chega a creche, não chega agora lares para idosos, não tem a saúde pública para atender pessoas com doenças, e sempre quem paga a conta essa conta somos nós mulheres. Sempre tem que tocar para nós, mulheres, a coisa do fazer. Nós é que temos que ir atrás, a gente tem que se virar nos 30. Então, agora com a volta, né, do Lula 3, né, e o PT 5, eu acredito que os programas de transferência de renda, né, o Bolsa Família, todas as bolsas oferecidas, a questão de investimento na educação, essa é toda uma pauta, uma agenda que eu tenho certeza que agora a gente vai retomar e não vai se resolver em 4 anos, nem em 8. Então, é preciso que tenha um diálogo, um pacto social com quem quer construir esse país. Aí eu me refiro sempre aos empresários, que sempre estão ganhando mais. Eu me refiro
ao governo, que tem que ser um governo progressista, não precisa ser de esquerda, tem que ser progressista, e aos trabalhadores e trabalhadoras, que juntos e juntas a gente pode pensar, né, em como é que a gente constrói de volta esse país, né, para a gente dar esperança para as nossas meninas, esperança para os meninos, esperança para toda a população, independente de classe, mas, assim, com certeza, trazendo essa pauta mais para a classe trabalhadora, e em especial para as mulheres. É um momento difícil, sim, porque não tem dinheiro, não tem recurso, né? Por exemplo, a questão das mulheres, o Ministério das Mulheres está praticamente destruído, né? Não tem recurso para nada. E aí eu estou falando do ministério que cuida da vida das mulheres. Então, a gente vai ter que bater muito, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério dos Povos Originários, são todos ministérios que têm a ver, né, do combate ao racismo, são todos ministérios que têm a ver com a pauta da classe trabalhadora, e aí quando a gente fala da classe trabalhadora, a gente sabe que a maioria de nós hoje, no mercado formal, mas muito mais hoje no mercado informal, são as mulheres. Então, assim, vai ser um ano de muitas batalhas, muitas lutas, e a gente vai fazer o que o Lula pediu para a gente, que é cobrar dele, para que ele possa também pressionar, né, à frente, enfim, tudo que está colocado aí para esses próximos 4 anos. A gente acredita que a próxima conferência, que vai ser esse ano, não sei se vai ser exatamente agora, de política para as mulheres, nós vamos trazer essa agenda, não só essa agenda, mas a agenda econômica, né, para a gente pensar, quando a mulher sofre violência, né, dentro do lar, se ela tem autonomia econômica, ela sabe sair fora. Se ela não tem, ela continua sofrendo até o golpe final, que pode ser pela desaparição dela, por um feminicídio. A gente não quer isso mais. A gente quer diminuir essas taxas e a gente garantir que as mulheres tenham autonomia econômica, que as mulheres tenham autonomia sobre os seus corpos, e que a gente volte a crescer como a gente estava crescendo nos primeiros governos Lula, teve a crise, mas a gente tinha uma perspectiva de ser os países mais influentes do mundo. A gente já voltou a esse cenário, mas isso precisa se refletir muito na vida da classe trabalhadora, e em especial das mulheres trabalhadoras. Acho que esse é o meu recado que eu queria deixar para vocês, né? E no Elas por Elas, vocês colocarem essa pauta, essa agenda, acho que é muito importante, porque isso ajuda a empoderar outras mulheres a virem para a luta, a participar, né? E eu sempre uso uma frase que as mulheres da Marcha das Margaridas, que, aliás, vamos ter esse ano em agosto, a Marcha das Mulheres Negras, a Marcha das Mulheres Indígenas, eu até propus ter a Marcha das Mulheres Trans também, né? Mas tem a frase que eu queria terminar com isso, que é assim: uma sobe e puxa a outra. Bora subir? É isso. Deixo meu abraço para vocês.
Na aula de amanhã, o tema será Situações de Violência contra as Mulheres, com a vereadora de Florianópolis, Carla Aires, e Juliana Mittelbach, da Articulação Nacional de Enfermagem Negra. Fique ligada, acompanhe o TV Elas por Elas Formação de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde. E você ainda pode acessar todas as aulas da playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.